Esta indústria, que produz antenas, suportes e transformadores, gasta todos os meses cerca de 10% do faturamento com o pagamento de impostos e taxas. Uma delas é a taxa de incêndio, que custa R$ 3.200 por ano. Essa, o empresário agora vai ficar livre de pagar e já é motivo de comemoração. Realmente vem acrescentar benefícios, né? Porque a gente é uma taxa que é inconstitucional e que realmente a gente não usufrui nada dela. Isso onera os nossos produtos, onera essa carga tributária tão sofrida que nós temos aqui em Minas Gerais. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a taxa de incêndio cobrada desde 2004 pelo governo de Minas Gerais. Quem paga são as empresas e condomínios. Todos os anos, o governo arrecada cerca de R$ 98 milhões e destina o dinheiro ao Corpo de Bombeiros para a manutenção de equipamentos e treinamento dos militares. Mas, no entendimento da Suprema Corte, essa despesa deve ser paga com os impostos cobrados e não por uma taxa extra. O Brasil é um dos países com a maior carga tributária e ainda tem as outras várias contas que também são determinadas pelo governo. Todo o custo de produção entra na cadeia produtiva até chegar ao consumidor final. Agora, com o não pagamento da taxa de incêndio, pode haver uma estabilidade e até queda de preços em alguns produtos industrializados. Segundo o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG, o país só ganha. Vai ficar mais barato para produzir, o que garante melhores condições de competitividade, inclusive em relação aos produtos importados. O fato dos contribuintes mineiros não precisarem mais de pagar a taxa de incêndio vai gerar uma redução de custo das atividades empresariais, tanto no comércio como na indústria, e vai fazer com que os produtos não tenham que subir preço, ou possam até, em alguns casos, ter um preço reduzido. Durante a pandemia, isso vai ajudar muito. Ainda segundo a FIENG, essa briga para o fim da cobrança é antiga. O setor já havia solicitado à Justiça que a taxa fosse cancelada, mas só agora, com o consenso dos ministros do STF, os empresários vão poder respirar mais aliviados. Quer dizer que o bombeiro não é relevante? Não, o Corpo de Bombeiros é muito relevante para a sociedade mineira e presta um excelente trabalho. Só que deve ser custeado com os impostos e não com taxas extras. Foi esse o espírito que o Supremo reconheceu e aí declarou a taxa de incêndio de Minas Gerais inconstitucional. Considerada a taxa inconstitucional, como ficam os valores que foram pagos pelos empresários há 16 anos? Segundo este advogado tributarista, é uma questão que ainda deve ser analisada pelo Supremo. É importante, eventualmente, um empresário que tenha feito essas contribuições, que ele entre com uma ação para, eventualmente, reclamar a essa cobrança, porque pode ser que o Supremo module os efeitos, limitando a eficácia da sua decisão apenas àqueles que já têm uma ação em trâmite. Ou, então, ele pode deixar valendo os efeitos dessa decisão indistintamente a todos os contribuintes, ou fazer essa limitação. Em nota, o Corpo de Bombeiros disse que a corporação vai ter uma perda significativa no orçamento, porque o valor arrecadado era usado para reequipar novas unidades operacionais, mas que já vinha adotando medidas estratégicas para seguir com as operações, mesmo sem o dinheiro da taxa de incêndio. Para os empresários, o fim da cobrança é o primeiro passo para garantir melhores condições de crescimento dos negócios. Tanta taxa que tem, acaba onerando a nossa indústria brasileira, né? Então, fica improdutivo você, né, uma competitividade que realmente a gente sai em desvantagem pelas altas taxas que a gente paga aqui no Brasil.